Olá, boa noite. A gente vai falar hoje sobre autocuidado na maternidade e como resgatar a criatividade, né? A gente falou um pouquinho disso na semana passada e hoje a gente vai falar com a Bona. Vamos só esperar a Bona entrar. Oi, Boninha, solicita para entrar. Ah, já. Oi, Vanessa, tudo bom? Aê, dona Bo. Tudo bem? Tudo, tá me ouvindo, Boninha? Tô. No começo você tava meio atrasado. Eu acho que o som tava em delay, mas agora eu estou te escutando. Você me escuta? Tá. Escuto super bem. Quem tiver aí, se quiser, se não tiver bom o som, só avisar a gente. Eu vou até deixar os comentários ativados, que aí a gente consegue saber. Bom, Perfeito. a gente falou, né, na última live de maternidade, a gente falou de um pouco dessa questão da criatividade, né, da importância, na verdade, dessa criatividade para o resgate, né, pós maternidade, durante a maternidade. E eu acho que ficou faltando a gente abordar mesmo o que é essa criatividade, né? Como é que a gente, enfim, resgata isso. Eu acho também que tem uma confusão grande do que é essa criatividade, né? Dela ser para poucas pessoas. E aí por isso que eu quis te chamar. Então eu vou começar te apresentando, né? E aí você também se apresenta e a gente começa então. E aí quem estiver aqui na sala, quem estiver assistindo, se quiser fazer perguntas também, né? A gente vai tentando encaixar e responder aqui no que a Bona estiver falando. A Bona Graziella Straccialini Spadatini. Eu brinquei que eu fiquei treinando para falar o nome dela o dia todo e eu ia ter que falar ele inteiro. É, a Bona é arte terapeuta, né, e arte educadora. Ela atende, então, em ateliê terapêutico, né, clientes de forma particular, e também Isso. dá aula na pós-graduação da Unip, né, em recursos artísticos e corporais e artísticos. Também é professora no Instituto Freedom, né, na pós de arte terapia, e é professora também, né, de arte na rede pública de ensino. Então, acho que a E Bona tem um contato, além de tudo, com uma população bem diversa, né? De crianças a adultos, né? Então, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. E eu acho que tem outras coisas, né, Bona, que você também faz, que você estuda, que eu acho que aí, conforme a gente vai conversando um pouco, também você vai conseguindo contar, né, do seu trabalho também um pouco mais. sim. Boninha, eu queria, e a Bona, na verdade, também é uma grande amiga, né, para muito querida, enfim, uma pessoa que eu confio muito no trabalho e também por isso que, né, vamos falar, por isso que também que eu chamei para falar aqui. Bom, eu queria que você começasse falando o seguinte, o que é a criatividade? Né, que a gente fala, né, essa criatividade que a gente está falando aqui, né? O que é essa criatividade? Do que ela se alimenta? Onde ela mora? Como é que ela se reproduz? Você diz como é que o que é isso que a gente está falando, né? Quem é esse ser que a gente está falando? Aonde vive, o que come, como se reproduz, né? Essa criatividade que muitas vezes, e eu vou acabar falando bastante sobre isso, ela está muito associada com esse fazer artístico, né? O nosso imaginário ele sempre vai lembrar da criatividade e vai se colocar nesse lugar do artístico. E eu vou acabar pesando para esse lado porque eu trabalho com isso nesse nível assim, do artístico. Mas é importante a gente pontuar isso, que a arte ela é inerente ao homem, assim. Todo mundo cria desde sempre. O homem ele começou a sair das cavernas e começou a se situar como sociedade, como cultura, porque ele era criativo, porque eu tenho uma questão, uma espécie de problema e eu tenho que procurar formas de solucionar aquilo, né? A Feigal Strower tem um livro maravilhoso que é
eu amo, que é o processo de criação, e ela fala que o homem cria não só porque quer, mas porque ele precisa. Porque para se organizar, esse homem ele precisa criar, né? Então a gente precisa tirar desse imaginário de que só quem é artista que cria, eu não tenho esse lado artístico, eu não crio. E eu estou o tempo inteiro criando. A hora que eu abro a geladeira para pensar o que eu vou fazer de janta, eu estou usando processos criativos. A hora que eu tenho um problema no trabalho, mesmo que eu trabalhe num banco, e eu tenho um problema para resolver, eu vou trabalhar esse problema a partir de processos artísticos. Aliás, a partir de processos criativos, né? Então, é importante a gente pensar nessa questão de que todo mundo está criando o tempo inteiro. A grande questão é que a criatividade está muito ligada com a intuição e com a sensibilidade. Então, os processos artísticos eles vão estar mais ligados por isso, assim, porque os artistas eles estão mais ligados com esse lado mais sensível. Mas todo mundo cria o tempo inteiro, né? E aí, trazendo para essa questão, para esse lugar da fala da maternidade, vocês, mães, são grandes guerreiras da criatividade, sabe? Quando vocês têm que pensar em 2 segundos o que você tem que fazer ali para tirar a criança de alguma situação ou criar um novo recurso, você está sendo criativo também. Então, assim, o principal, o mais importante é entender isso. Todo mundo é criativo. A grande questão é saber direcionar essa criatividade. A outra coisa importante também, que eu acho que é legal de começar falando, é que a criatividade ela não acontece do nada. Ela faz parte da gente, ela está o tempo inteiro em ação, mas se não tiver um movimento, aquilo não vai acontecer. A ideia da musa inspiradora, que até a ideia de musa é um pouco problemático, né? Se a gente for parar para pensar, esses artistas colocar como musa, mas a inspiração em si, ela só acontece a partir do movimento. Então, a criatividade ela está basicamente ligada ao movimento. Se eu não estou na ação, se eu não estou no movimento, é muito difícil que a ideia venha do nada, assim. E aí, fazendo um link, eu vou ir falando daqui a pouco, você me corta. Não, é que tem muito a ver mesmo, que eu acho com o que eu li até, ou do que algumas mães me trouxeram, depois eu até vou complementando, mas o que você está falando, eu acho que está respondendo até algumas dúvidas que já surgiram hoje, assim. Sim, então, pensando na conversa que você teve com a Thalita na semana passada, que é um pouco desse lugar, assim, de que às vezes você está tão imersa num lugar que você não consegue sair, seja através de uma depressão, desse lugar da maternidade que faz a gente se afundar, que você talvez precise de uma ajuda para fazer você olhar e ver, olha, eu posso ser criativa de novo. Mas o processo está dentro de você, assim, ele está acontecendo o tempo inteiro. A grande questão é você colocar uma luz, uma lanterna e fazer com que esse movimento vá para fora, esse movimento se mobilize, assim, porque é basicamente a ação. Criação, ele está basicamente ligado com a ação. Eu gostei muito de você ter falado isso, que hoje até, na verdade, você trouxe 2 exemplos que apareceram, né, exatamente hoje, em falas de mães, assim, essa coisa, eu só consigo ser criativa na cozinha, né? E eu até respondi, né, que lugar melhor para ser criativo, né? Você está nutrindo o corpo, a alma ao mesmo tempo. Quem consegue isso, né? Então, assim, não é só na cozinha, né? É um lugar de ser criativo mesmo, né? Que bacana, que rico quem consegue encontrar aí um lugar de criatividade. E essa questão também, né? Não estou inspirada, ultimamente não estou inspirada, esperando talvez isso que você trouxe, né? Dessa musa inspiradora, né? Eu tô. E na verdade, se a gente não se coloca em movimento, que você trouxe, né? A inspiração não vem. Eu acho que é o contrário um pouco. E eu fico pensando que na maternidade, como você mesmo falou, né, desse processo mais depressivo, ou mesmo no pós-parto, ou logo depois, nesse processo de descida que a gente faz na maternidade, esse mergulho, né, de ficar muito ali, você e o bebê, é muito difícil se colocar em movimento, quando eu digo movimento, para fora desse lugar, né, quando chega o momento e tal. E eu acho que a gente fica esperando, a gente falou um pouco disso na semana passada, a gente fica esperando esse momento ideal, né? Então, alguém que vai ficar com o bebê, tranquilo, em paz, para você poder sair para alguma coisa. E, na verdade, e nunca acontece esse momento, né? Perfeito. E, ao mesmo tempo, você fica esperando aparecer alguma coisa muito interessante
E essa coisa nunca aparece, porque você não se coloca. Eu até lembrei de várias amigas que contaram que amaram voltar quando acabou a licença de trabalho e foram obrigadas a voltar a trabalhar. Claro que tem muita gente que sofre, mas eu tive algumas amigas que contam isso, porque era o momento em que elas eram obrigadas a ir para ação, né? E aí que isso foi retomando nelas essa questão da criatividade, do autocuidado. Eu tenho uma amiga muito engraçada que conta que a primeira vez que ela saiu de carro, ela ligou a música no último, porque ela se deu conta que ela podia ouvir de novo a música no último volume, como ela gostava. Então, a ação que ela foi obrigada a ter, né, sofrendo a princípio, é que fez ela perceber e retomar algumas coisas que ela gostava. Então, eu acho que é muito isso mesmo, né, Bona? Se a gente fica esperando essa luz, né, essa iluminação, ela não vai aparecer, né? Ou ela pode aparecer para algumas pessoas, né, lá para os grandes gênios, talvez ela venha naturalmente, mas a gente está falando, né, de todo mundo. Então, a gente está falando de uma coisa mais da ação mesmo, né, de buscar isso ativamente, né? Sim, e assim, fazendo até o gancho com isso, e de novo com a questão da semana passada, é importante também fazer um adendo, assim, colocar uma setinha e pontuar que, às vezes, tomar cuidado para que esse processo de criação não seja obrigatório. Então, eu preciso criar e entrar num processo louco de, eu não estou criando, e aí você entra num processo quase obsessivo, né? Eu preciso criar e não estou criando. E as redes sociais, elas acabam trazendo muito isso para a gente, principalmente nesses últimos tempos, né? As pessoas estão fazendo tudo e eu não estou fazendo nada. Então, como a criatividade, ela está ligada basicamente com esse processo de sensibilidade, em alguns momentos você não vai estar apto para isso. Assim. Em alguns momentos você vai ter que precisar baixar essa energia e sentir a dor, sentir o sofrimento, falar, agora eu não quero criar nada, agora eu só quero ficar quieto. E tá tudo bem. Mas que no momento a partir do momento que você quer fazer esse movimento, que você acha que precisa, que você está pronta, e que você, de repente, não está num processo depressivo, que está precisando de tomar algum tipo de medicação ou algo do tipo, é quase um processo de rotina mesmo que você tem que fazer. Assim. É bem a coisa do cuidar da criança. A criança fica de rotina. A criação ela também que seja uma rotina. Então, você vai criar espaços no seu dia ou na sua semana para que você construa aquilo que você quer criar, assim. Seja isso, cozinhar, mas não a cozinha do dia a dia, hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou me dispor a isso, seja a escrita, seja o que for, assim, você tem que criar uma rotina. Então, eu estou numa casa cheia de gente, todo mundo em quarentena, e eu não tenho esse espaço, eu vou ter que procurar esse meu espaço. Então, é pela manhã, ou é à noite, quando está todo mundo dormindo, mas eu preciso criar rotina, porque senão é isso, eu não vou sair. Se eu ficar procurando, como você falou, esses espaços, a coisa vir, ela não vai vir nunca. Então, eu preciso, de certa forma, sair desse lugar do imaginário, do criativo, mas trazer para esse lugar do tipo, eu preciso colocar regras. Então, toda terça-feira, enquanto a criança está lá no homeschool, assistindo aula, eu vou aproveitar, vou fazer um chá e vou iniciar o processo criativo que eu escolhi. E é isso, ele pode ser qualquer coisa, assim. Esse final de semana eu assisti um filme na Netflix que não era sobre mães, eram sobre pais, homens da meia-idade, assim. E o cara foi levar a filha para a escola num processo depressivo, e ele, para a escola não, para natação, e ele viu que estava tendo um grupo de nado sincronizado. Eu já vi esse filme. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu não vou lembrar o nome agora, depois a gente coloca aqui. Mas é isso, foi o processo do grupo de nado sincronizado que fez com que ele e todos os outros homens daquele grupo entrassem em contato com a sensibilidade, fizesse conexão emocional com as suas famílias que eles não estavam tendo e, de certa forma, saíssem do processo depressivo. Assim. Então, é uma coisa que às vezes a gente fica, talvez eu tenha que bordar, talvez eu tenha... Vou fazer uma aula de aquarela, mas você não precisa ir muito longe. Assim. Pode ser algo que você já faz, já pratica ou praticava e você... por algum motivo, abandonado, né? Sim. E eu acho que essa questão da rotina é bem legal mesmo de falar, porque é isso, às vezes é uma coisa que você gosta, né? Tem gente que fala, hoje também teve, eu gosto de escrever. Mas é claro, no dia a dia a gente pode escrever, mas a gente escreve o quê?
tarefas que tem, né? Assim, a gente está escrevendo de um outro lugar, né? Não do jeito, não do lugar criativo. Mas você pode escrever, né? Para que seja para você mesmo, que seja um diário, né? Enfim, eu acho que também a questão da tecnologia facilitou, né? Assim, a gente tem muito curso online, muita troca online, né? Então, que também permite, eu acho, fuçar um pouco no que te interessa. E quando você fala a questão do grupo, né? É que você trouxe o filme, agora eu lembrei. Que eu acho que é um outro lugar também que a gente talvez não fale muito, mas que eu acho que para as mães em especial, a gente também levantou a semana passada. É claro que não é que você precisa estar num grupo e agora é um momento em que é quase impossível estarmos em grupo, né? Mas assim, pensando no pós-quarentena, né? O grupo também é um lugar que tem muita força de criatividade, né, Bona? Eu percebo, assim, eu acho que você vai conseguir falar melhor do que eu, porque às vezes o movimento de ir para o grupo, por exemplo, qualquer grupo que você coloque, um grupo de dança, ou aula de yoga naquele mesmo horário que você encontra o mesmo grupo, né? Esse compromisso com o grupo também, né? Tem uma força muito grande, ou sei lá, um curso de qualquer coisa que você se interesse, pode ser até um curso de línguas, que seja, né? Aprender uma língua nova, mas eu digo, essa coisa de estar num grupo que você se sente bem, né? Um grupo pós-parto para algumas mulheres, também eu acho que puxa a gente um pouco para essa questão da criatividade, né? Porque tem o outro ali como espelho, um espelho positivo, né? Não no sentido de comparação, mas de Sim, espelho, né? e potencializador, né? Porque é isso, você tá com o outro, você, como você falou, é um espelho, você tá se vendo no outro, o outro está se vendo em você, você se inspira pelo outro, assim. E até tem essa questão de não podemos nos encontrar em grupo, mas quantas vezes, durante esse período, um grupo de amigas de bate-papo num Facebook fez com que a gente se sentisse melhor, então. Uhum. Então, a grande questão é essa, assim, o grupo ele potencializa porque são várias almas, podemos dizer assim, várias sensibilidades, várias cabeças em movimento, várias energias em movimento, transformando esse potencial e ativando esse potencial criativo, né? Mas interessante é isso, assim, essa ativação. Legal. E aí o que eu ia falar é assim, que é uma outra coisa também que as mães trazem bastante, né? E eu falo também por mim nesse pós-parto, um pouco do que a gente já falou aqui, mas é delas se sentirem perdidas, né? Assim, tem aquele momento em que a energia está muito voltada para a cria, né? Para o filhote lá mesmo, né? Aquela coisa do mãe bebê, e depois elas, quando a gente começa a querer resgatar, né? É o que a gente gosta, quem a gente é, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos. Muitas mulheres relatam que ficaram perdidas, né? Não sabem mais do que gostam, não sabem mais quem são. É a sensação assim, eu não sei mais quem eu sou tão diferente, a gente também falou um pouco disso, que eu não sei muito né, quem eu sou. Eu mudei tanto que eu não sei muito quem eu sou, né? E aí eu acho que nesse momento de redescoberta dessas mulheres, né, da gente, eu acho que a criatividade tem um papel muito importante, porque eu fico pensando assim, né, como é que você vai descobrir o que você gosta, né? Como é que você... Então tá, você não é mais eu, não sou mais a Miriam que eu era antes de ter o Antônio Vicente, eu sou uma outra Miriam, né? E eu preciso aprender coisas novas, mas também talvez eu goste de coisas novas, talvez eu me interesse por coisas novas, de fato, e tudo bem, né? Porque a gente fala muito no resgate, né? Você voltou, Boninha? Voltou, voltou. É, Caio. E eu acho que a criatividade também tem um papel nesse reencontro, né, Bona? Ou um novo encontro. Sim, porque ela está muito ligada com essa descoberta do si mesmo, né? Daquilo que é essencial dentro de você, porque se não fosse isso, a gente só seria repetidor de coisas. Então, e é um movimento que está interligado. Do mesmo jeito que eu estou no processo criativo e eu me descubro como pessoa, me descobrindo como pessoa, eu consigo ativar processos criativos meus. Então, uma coisa, de certa forma, acaba alimentando a outra. Nesse primeiro momento, assim, é legal fazer essa investigação mesmo. Do mesmo jeito que é legal criar uma rotina,
é legal fazer uma investigação. Então, ver aquilo que você gostava, será que eu ainda gosto daquilo? E é interessante a gente pensar que não é porque eu gostava de dançar, mas agora eu não sei mais. Será que eu tenho que voltar para dançar? Não, você pode procurar outros interesses, né? Parece que se a gente tem um interesse, a gente tem que seguir com esse interesse para sempre. Assim, eu não posso mudar mais, não posso mais transformar. E a partir disso eu tenho que investigar. Então, quais eram os meus interesses? Será que são os mesmos? Eu posso testar para ver se são. Não tenho ideia do que seja, eu posso entrar em contato com a minha criança interior ali, ver o que eu gostava de fazer quando eu era pequeno, porque é isso, a criatividade ela faz parte de todo mundo tem, mas buscar esses locais da sensibilidade. A infância é um local muito profundo de sensibilidade. Então, como eu era criança e o que eu gostava de fazer que de repente eu posso resgatar agora nesse momento. Ou o que eu tenho interesse agora. Ou é isso, tem tantas oportunidades de cursos online, alguns gratuitos e tal, que eu posso experimentar tudo e ver o que me apetece, o que eu gosto mais, né? E aí, de certa forma, eu vou acabar colocando e abrindo o leque de novo para as possibilidades do artístico, da arte, né? Como eu falei, que é o lugar que eu domino, é o lugar que eu gosto de estar, é o lugar confortável para mim. Então, não precisa ser só, mas é um lugar que a criatividade ela sai pululando, né? Então, aonde que eu posso buscar, de repente, esse fazer artístico, esse fazer criativo, que não precisa ser, e aí falando no meu lugar de fala como arte terapeuta, não precisa ser com a finalidade estética, mas sim como uma possibilidade de expressão mesmo, e a expressão criativa pura e simplesmente. Não vou fazer um quadro para vender milhões e virar um Romero Brito da vida. Poderia, seria ótimo, maravilhoso, mas não é a função nesse momento não é essa. A função é encontrar a mim mesmo, saber o que eu gosto, o que eu quero e fazer o movimento da criatividade, a maquininha girar. Boninha, eu gostei tanto de você ter falado isso, que eu ia te falar, pedir até para a gente falar um pouco mais, assim, dessa questão do julgamento que a gente tem, né, da crítica que a gente tem em relação à questão da arte, né? Quando a gente fala da criatividade, a gente não está falando só da questão artística, como a gente já falou até agora, né? Mas é um lugar, né, de buscar isso, nesses momentos em que as coisas parecem mais paradas, né? É um lugar onde isso vem mais fácil, né? Assim, a criatividade aparece mais fácil. Mas eu acho que a gente tem muito uma cobrança, um julgamento. Eu acho que dois julgamentos. Isso, né, da crítica de se ficou bonito ou se não ficou bonito, né, quando a gente pensa na questão da produção, de fato. E o outro eu quero fazer uma coisa, mas eu não tenho ideia. Quando você fala essa coisa de mapear, né, mapear o que gosta, eu acho que tem uma coisa também que acontece com a gente, principalmente mãe, assim, eu vou falar, a gente tem um tempo tão curto, que aí você fala assim, gente, eu quero, sei lá, eu quero começar a escrever, quando a gente falou do escrever, eu quero começar a pintar, mas eu não faço ideia de como, né? Então, o como, ele já paralisa a gente. Então, a gente nem se dá a oportunidade de começar a pensar na ideia, né? A gente já fala, a gente começa a pensar, eu quero pintar, aí vem mas como é que eu vou fazer isso? E pronto, a gente já encerra ali e nem segue, né? E aí eu queria que você falasse mais um pouco dessa questão do julgamento, nessa questão da crítica, porque se a gente não está aberta, né, para poder errar, para poder, como você falou, mudar, foi isso que eu gostei, realmente não sei fazer isso, não estou a fim de aprender agora, ir para um outro caminho, a gente também nem começa o movimento, né, assim. Sim. Pode falar. Não, e você fala isso, né, a questão da arte terapia, por exemplo, isso, é diferente de eu ir para uma aula de pintura, né? Eu vou ter um processo ali que tem uma outra coisa aparecendo, né? Além do produto. Sim. Assim, é um lugar que ele é espinhoso de se falar, que é essa questão do julgamento, porque eu tenho atendido no processo da arte terapia muitos adultos, jovens adultos, muitas mulheres, e a fala sempre é essa, mas eu não sei fazer.
E sempre ficou no meu imaginário que a criança tem toda essa liberdade e tal, mas dando aula para a criança do ciclo 1, eu percebo que até as crianças já estão podando muito desse lugar de possibilidade, assim, né? Tudo é muito cheio de julgamento. E isso faz parte, infelizmente, da nossa sociedade. Tudo que a gente faz o tempo inteiro é comparado e tudo, por ser comparado, acaba sendo julgado, ou pelo outro ou pela gente mesmo, porque uma coisa está Uhum. ligada na outra. Então, é muito importante a gente fazer esse exercício de abrir esse lugar do não julgamento. E não adianta, é um exercício, é uma fórmula de exercitar. Assim. Alguns processos, vou puxar a sardinha para o meu lado e falar, por exemplo, da arte terapia, é um processo que vai trabalhar com um recurso expressivo, um recurso artístico, sem essa finalidade. Então, de certa forma, você está movimentando a criatividade, está movimentando conteúdos, está movimentando fazer artístico, mas sem uma função. Então, procurar coisas e formas que habilitem essa possibilidade de criar sem julgamento. Mas eu não vou colocar panos quentes e falar que é fácil, porque não é assim. A gente está o tempo inteiro tendo que lutar, e aí a gente vai colocar nesse lugar, assim, ainda mais sendo mulheres, a síndrome do impostor fica gritando na nossa cabeça de que estamos inadequadas e isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Então, é um processo de praticamente uma luta diária para falar, não, eu posso, eu consigo, eu vou errar, mas eu vou melhorar, eu vou construir e tal. Então, é isso, assim, é o prato que você fez o macarrão pela primeira vez e não deu certo, e no próximo você sabe o que você errou e o que você precisa melhorar. Mas você precisa fazer para experimentar. Mas eu entendo esse lugar de que às vezes eu não vou conseguir fazer, faz com que a gente paralise, assim. E aí é isso, são todos esses lugares do eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, e são todos os lugares que a gente tem que se organizar no racional para que o criativo e o emocional venha num campo mais aberto, porque Tem um senão a gente vai espaço. vir sempre com esses entraves, Até Infelizmente, essa é a fórmula. até tá perguntando aqui, né? A criatividade também não é conseguir colocar algo em prática, não ficar apenas com a inspiração. Eu acho que é exatamente isso, né, Bona? Que você está trazendo, Exato. né? Uhum. Não É, é, ficar só. o, a ordem, né? Colocar a ordem nas coisas. É pegar aquilo que você tem, de certa forma, organizar e efetuar o produto final de alguma forma. E o produto não precisa ser algo palpável, mas o produto como ideia. Então, é basicamente isso. Assim, é o movimento, é a ordenação, perceber aquilo que está em volta de mim, ordenar aquilo que está em volta de mim e dar uma nova forma para aquilo. Porque senão a gente vai ser só o repetidor, eu só copio, só faço aquilo porque foi o que me ensinaram a fazer. Eu não vou fazer nada além disso, né? Uhum. E aí a gente não está falando de criação, né? A gente não é que isso seja ruim necessariamente, né? Você pode estar fazendo até uma coisa que você está acostumada, e a gente até deu alguns Sim. exemplos também na semana passada, mas não está envolvida aí a questão da criatividade, né? Então, quando a gente fala de Sim, criatividade, tem esse novo, né, aparecendo, exatamente. São lugares né? comuns, tipo eu escovar os dentes. Eu não vou pensar todo dia uma forma criativa de Uhum. escovar os dentes. Eu vou Por fazer favor, né? mecanicamente do jeito que eu aprendi. Mas, de repente, algumas outras ações no dia a dia que eu posso estar transformando e mudando para que aquilo seja mais criativo, né? Sim. E essa questão de que vem com a ação, ela ela é muito, eu acho que tira também da gente essa questão de nós mães, né? É, essa coisa um pouco, talvez, não, vou usar uma palavra um pouco forte, mas talvez um pouco vitimista, né? Assim, de ficar esperando, porque o outro não me ajuda, porque eu não tenho tempo, que é real, né? Não estou dizendo que não seja real, é totalmente real, mas que não vai mudar em algum tempo, né? Não vai, plim, né? E essas demandas com filho ou com casa, elas não vão desaparecer. Então, se não tiver uma ação de fato, e a semana passada a gente trouxe também um pouco a questão de, em alguns momentos, de ter que procurar ajuda, né? Quando está muito difícil você sair sozinha, né? Talvez só a criatividade, só
buscar, você não dá conta nem de buscar esse lugar, né? Você não dá conta nem de ir para ação. Mas aí é momento da gente pedir ajuda, né? Seja uma ajuda terapêutica, né? Se está nesse processo, seja ajuda de uma amiga, né? Que pode, junto com você, fazer determinado grupo, determinada prática, enfim, né? Mas eu acho que precisa ir, né? Porque se fica realmente só na intenção, né? É só desejo, né? Você tomar a decisão de fazer, né? Não ficar só no desejo, porque eu acho que isso também é uma questão que acontece com a gente, né? Não só mãe, acho que acontece em muitas fases da vida, né? Que a gente faz uns mergulhos assim, que depois para voltar é um pouco mais difícil. Mas eu acho que Sim. né? E são coisas simples, né? Você falou no começo, nós somos amigas antes de tudo, assim, e é aquela ligação, aquela mensagem que a gente troca para falar, olha, estou precisando de um bolo e um chá para a gente conversar. Uhum, O bolo e o chá é só uhum, uma desculpa, assim, para encontrar, para fazer esse movimento de sair, às vezes não é por você, mas às vezes é uma conexão que você tem com uma amiga e você fala, talvez eu precise fazer aquilo, assim. E aí você faz um movimento de vamos fazer um pão. E aí você propõe esse movimento de que ela saia desse lugar da inércia, né? E parta para o lugar do movimento, assim. Então é realmente isso, assim, é importante pensar nesse lugar do a minha inércia, ela é porque eu não consigo efetivamente, existe alguma questão que está me prendendo muito profundamente, ou é apenas um uhum, lugar, às vezes até um lugar de medo, de preguiça, de eu não quero entrar em contato com isso, né? Porque a sim. criatividade, de certa forma, ela vai fazer com que a gente olhe para a gente. Não interessa o recurso que a gente está usando, a gente vai estar olhando para dentro da gente. Então, assim, às vezes eu não quero fazer esse movimento. Esse movimento vai me fazer sofrer, vai me fazer ver coisas que eu não quero. Então, é importante perceber esse lugar, assim, essa não ação. É porque existe alguma coisa além que está, de certa forma, me paralisando e que eu preciso realmente de ajuda, ou é algo só que é realmente uma paralisia minha. E aí eu vou para o racional, eu vou me organizar, eu vou criar rotina, eu vou me estudar para saber, para conseguir colocar isso no meu dia a dia, né? E você vê isso muito, Bona, desse desconforto, assim, que pode aparecer com essa busca, assim, paralisar algumas pessoas? Você acha que isso acontece? Muito, total, assim. Desse lugar da arte terapia, assim, a pessoa fazer 4 sessões e na quinta não aparecer, porque está Tá. lidando com conteúdos ali que ela não quer enxergar, né? E aí acaba a grande questão é que a arte acaba facilitando também por isso. Assim, a gente vê através dos símbolos, através das imagens, então eu não falo diretamente de mim, eu estou falando através da minha expressão artística. E isso pode Uhum, ser um facilitador, mas também pode ser muito assustador, porque realmente eu estou vendo o símbolo e eu estou vendo aquilo que é meu, que é real, não tem como esconder aquilo mais, né? Então eu percebo uhum. muito o movimento, assim. E é legal ver a necessidade de pessoas cada vez mais jovens nessa busca, sabe? Nesse lugar de Que querer esse legal. movimento. Ao mesmo tempo que é assustador pensar que pessoas jovens estão nessa paralisia, mas perceber que elas estão nesse movimento de Em buscar. movimento. Exatamente. Não necessariamente com, estou buscando pela criatividade, mas estou buscando uma melhora, e através da arte terapia a gente transforma isso e faz com que isso venha de forma criativa, assim. Então, e é E eu engraçado, acho. eu trabalho com o público na escola de criança, no meu ateliê tenho trabalhado, como eu falei, com jovens adultos, e não tenho trabalhado com idosos, assim, são idades que se permitem mais o criativo, né? A terceira Uhum, idade, você tem lá aquele tempo a mais, e você vai para o artesanato, ou a infância que está o tempo inteiro no brincar, que ativa uhum. muito a criatividade. Então, eu trabalho com um público que eu mesmo tenho que resgatar essas pessoas, jogar a corda e falar, vem que você consegue, assim. E aí sempre com esse lugar do tipo, não importa a estética, a gente está aqui com outro propósito, né?
E, Bona, e aí você falou de uma coisa também que é bem legal, assim, a arte como facilitadora, né? Agora, o contrário do que a gente falou, de ela poder ser um lugar que é assustador para alguns, mas ela também pode, e eu acho que é na maioria das vezes, um facilitador, né, Bona? Quando, claro, o trabalho, a Cláudia aqui falando, o trabalho da Bona é transformador e cheio de carinho, é mesmo. Maravilhosa. E aí a arte como um facilitador, né? Porque eu acho que a gente, quando a gente falou no começo, a gente falou, às vezes a gente não sabe como, né? A gente se paralisa antes de ir para ação porque a gente não sabe como. Então a gente fala, tá lá, eu quero pintar, eu quero, né? Mas eu não sei como. E na verdade, como a arte pode ser um facilitador desses conteúdos, né? E conforme você vai fazendo, se você tiver alguém, claro, junto com você, preparado como arte terapeuta, né? Aí é um processo ainda mais rico. Mas ela também, por si só, né, Bona, vai ser um facilitador para muitas coisas, para muitas transformações, né? Eu sinto. Sim, ver esse lugar. Se você faz o movimento de buscar, você já está em movimento, mas tentar entender também por que você chegou naquele ponto, por que você teve que buscar algumas coisas, por que você está num comportamento ou numa ação de alguma forma, assim. Então, esse facilitador de olhar para isso, assim. Em que lugar nessa maternidade você está? Você está presa? Você está se escondendo de alguma coisa, se escondendo de si mesma, ou então a arte ela vem mesmo para facilitar esse lugar de se enxergar, de entrar em contato com aquilo que é seu, que é a essência mesmo, né? Uhum, uhum. Eu sinto isso mesmo, que tem essa dificuldade, né, que tem esse medo, mas eu acho que depois que a gente se entrega, né, ela serve muito como um facilitador mesmo, né, dessa transformação, que às vezes a gente nem está sabendo como é que aconteceu, né? A gente se sente diferente sem nem talvez ligar com aquilo que a gente está fazendo, né? Eu sinto isso. Assim, você se sente melhor, ou você se sente mais feliz, ou se sente mais ativa em outras áreas da sua vida, né? Quando você começa, por exemplo, um processo criativo, um processo de aprendizagem. Então, sei lá, você começa um curso de pintura, ou você começa a. Que seja voltar para a academia, você começa uma atividade física, né? Você começa um movimento, né? Ou um processo criativo de fato, você sente transformação em outras áreas da sua vida, né? Então você se sente mais tranquila, é isso que você falou, até mexe na maternidade. Então, eu acho que ele é um facilitador mesmo de né, pra gente sair da inércia também, né? Sair da paralisação, Sim, eu acho. e às vezes assim, você fala assim: "Ah, tá me movimentando, eu tô saindo, eu tô fazendo", mas você não percebe a grande transformação que está sendo. Quando você Sim, vai fazer um balanço depois de 2, 3 anos, você olha e vê que depois que você começou é, aquele processo, o quanto você mudou na sua vida, sabe? Porque as coisas vão exatamente. acontecendo e você não percebe. E aí, quando você para olhar, você fala: "Gente, foi depois que eu comecei a fazer aquilo, não interessa o que é Isso. aquilo". Mas a transformação ocorreu de um jeito muito mais global, assim, que não foi só no dia a dia, não foi a melhora do corpo porque eu comecei a fazer balé, não foi só a melhora da concentração porque eu comecei a fazer tricô, foi algo Uhum. além da vida e o que está em torno de você acabou melhorando e sendo transformado porque você foi, você estava nesse movimento, né, na ação realmente, assim. Eu lembrei até uma dinâmica que eu participei uma vez, dessas na época que eu trabalhava no Einstein até, posso falar que as pessoas sabem, né? Trabalhei lá e a gente tinha umas dinâmicas assim. E aí eu lembro que teve uma dinâmica que foi com uma arte terapeuta, até não vou lembrar o nome, mas enfim, ela queria que a gente dissesse momentos da nossa vida, né, que a gente tivesse se transformado. Era mais ou menos isso. E que a gente associasse isso a uma pessoa, né? Meio que assim, para agradecer. Enfim, tinha lá todo até uma coisa interna e tal. Mas depois várias pessoas quiseram falar. E foi muito interessante, muito bonito de ver como a maioria das pessoas trouxe como pessoas que ajudaram, exatamente isso que você trouxe, né? Da pessoa, quando você para pensar e fala, nossa, eu estava assim,
pós, sei lá, né, pós um divórcio, pós um luto, pós-maternidade, né, pós-casamento, naquela fase de ajuste, enfim, várias fases de mudança, e quem me ajudou foi, né, e a maioria das pessoas desse quem me ajudou foram pessoas que tinham essa coisa da mudança, do novo. Então, ou era o terapeuta, ou era a professora de alguma coisa, né, professora, exatamente, você falou de artesanato, uma professora acho que de artesanato foi citada, ou era a prima enfim, chamava, resgatava para levar, por exemplo, todo dia para caminhar, ir até uma loja não sei do que, de comer um bolo. Então, assim, foi muito interessante ver como eram pessoas que colocavam essa pessoa no movimento e no novo, né? Que fizeram esse resgate. E um pouco isso que as pessoas perceberam, que não era uma mudança mágica, né? Não é que aquela caminhada até a loja de bolo ia de repente transformar a pessoa em outra pessoa, mas que isso fazia com que ela se colocasse em contato com o mundo externo, né? Tirava ela desse processo de luto para começar um movimento novo e dar aquilo de uma coisa nova, né? Então, eu acho que é muito isso que você falou, não é uma coisa mágica, né? Quer dizer, eu acho mágico, mas não é rápido necessariamente, né? É um processo mesmo, que a gente talvez espere um resultado muito. Eu vou lá fazer uma aula e eu quero sair de lá totalmente transformada. Sim. Você falou da Né? oficina que você fez, assim, e às vezes eu participo, eu ministro algumas oficinas pontuais de arte terapia, de Uhum. jardinagem, de coquedama, e é isso, assim, durante o processo as pessoas saem mexidas. Aconteceu alguma coisa e aquilo é muito bacana para ela. Então ela sai da sessão, do encontro, transformada de alguma forma. Mas aquilo ali é só sementinha, sabe? Aquilo ali, se Sim. ela não olhar para aquilo, ou se ela não permitir que aquilo germine de alguma forma, ou às vezes ela só foi para aquele grupo porque ela já estava na busca desse movimento, então ela fez a Uhum. busca e acabou caindo naquele grupo, as coisas não vão acontecer assim. Então, faz tudo parte de uma engrenagem muito grande, que a gente é muito pequenininho. Agora, a grande questão é eu me enxergar nesse lugar pequeno, eu me enxergar como ser responsável pela minha ação e eu me permitir, de novo, o movimento, porque nada vai acontecer sem o movimento. Ô, Boninha, será que a gente consegue, até para ajudar, a gente falou um pouco aqui, né, dessa coisa do mapear, né, os interesses, que eu acho que tem várias maneiras de fazer. Mas será que a gente consegue pensar assim em exemplos, talvez, para ajudar quem está assistindo, assim, nessa questão da criatividade, né? Quando a gente pensa nessa questão da criatividade, do novo, eu acho que a gente falou de algumas coisas aqui, mas para a gente pensar um pouco juntas, assim, sabe? O que pode. Claro que eu acho que tem uma busca interna, eu acho que você falou, né? Da questão do que eu gosto, do que eu me interesso, ou do que eu tenho facilidade, né? Às vezes são coisas diferentes. Às vezes eu gosto de uma coisa que eu não tenho muita facilidade, mas enfim, acho que são buscas. Do que eu sou apaixonada também, que eu acho que a paixão, né? Mexe também, né? A paixão nos mobiliza também, né? Mas é isso. Às vezes você não está num momento que você não está nem conseguindo enxergar o que você é apaixonada, né? Mas será que a gente consegue pensar assim em exemplos, digamos, de atividades ou de atividades, de recursos, digamos assim, melhor do que atividades, que, que propiciem, que facilitem, digamos assim, essa retomada que você acha que são mais propícios para isso? Então, Ou você assim, acha que pensando não? na. Eu acho que sim, eu acho que facilita, eu acho que é um lugar que você pode buscar esse refúgio, assim. Dentro das suas possibilidades, daquilo que você tem, você está percebendo que nada que você está fazendo, você está conseguindo fazer esse movimento, eu acho que acaba entrando nesse lugar de tentar fazer sozinha, então, sei lá, fazer listas, fazer procurar coisas no Pinterest para ver o que desperta. Ações simples, assim. Mas talvez, de repente, procurar esse lugar de uma ajuda externa, assim.
Uhum. de um terapeuta, de um amigo, de falar, olha, amigo, estou fazendo um curso tal, será que não seria interessante você fazer? E a gente também, como esse auxiliador, essa ferramenta para os próximos da gente, né? De repente eu descobri uma coisa legal, acho que talvez para aquela pessoa que eu conheça pode ser, ela pode se interessar por aquilo, porque eu já vi ela falando em algum Uhum. momento, eu posso apresentar aquilo como possibilidade, mas é um lugar muito é, de busca, assim. Aí essa busca ela pode ser sozinha ou ela pode ser com ajuda. Eu acho que é difícil de falar que existe uma forma especial, Sim. essencial. Assim. É igual a gente estava falando do filme. Ele foi buscar a filha na natação e viu o Tá. É. processo da natação lá, do exercício. Nada Então, sincronizado. exato, nada sincronizado. Então, eu acho que é mais importante a pessoa entender esse lugar da inércia, se é provocado por ela ou se está vindo de algum outro lugar e a partir daí Uhum. buscar soluções, assim. E aí esse mapear pode vir através de um mapa dos sonhos, onde ela vai fazer um jogo de palavras, e ela vai fazer um brainstorm colocando tudo que ela gosta e que ela pensa que em algum dia ela pensou aquilo como possibilidade, ela não conseguiu fazer. Então, sempre existem recursos, sempre existem possibilidades. Às vezes, a possibilidade, esse recurso, essa informação vai vir através do outro, de uma ajuda. Ou às vezes vai vir através de você mesmo, assim. Então, o Sim. mais importante de repente, você já está num processo de terapia e quer fazer algo mais focado no criativo artístico. Então, sempre conversa com o seu terapeuta, sempre conversa com alguém próximo de você para trocar Uhum. essa ideia, porque quando a gente fala para o outro, a gente acaba se escutando também, né? Então, nesse processo, Sim. você vai acabar Sim. encontrando esse lugar, assim. Então, de repente, não tem nada, mas a criança está lá fazendo a lição através da internet, do computador. Você viu alguma atividade que a professora propôs e você vai fazer junto e você descobre alguma coisa ali interessante. Tá. A grande questão é você estar disposto a isso, né? Está E é um disponível, lugar, né, Bona? exatamente, é um lugar que, pensando nessa questão da maternidade, que eu sei não, eu imagino que deve ser um pouco difícil, né? Pelas coisas que estão atravessando vocês o tempo inteiro, mesmo que não seja na maternidade você com um bebê, mas você com uma criança um pouco mais velha, você ainda Uhum. tem coisas demais É. acontecendo à sua volta, mas é a questão de se priorizar, colocar como prioridade naquele momento, sabe? Falar, não, agora eu preciso desse tempo para mim. Agora eu De preciso fazer olhar para. essa parada também, né? Exato. Que a gente está falando muito da ação, mas na verdade é uma ação em cima do seu interesse, né? Não é essa ação, eu estou fazendo, 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 fazendo para ocupar o tempo, né? Não é isso que a Mas gente está falando, né? A gente está falando de uma ação depois de ter conseguido parar, né? E pensar no que te interessa, no que você gosta. exatamente, com uma atenção plena naquilo que eu estou fazendo, né? Porque senão eu vou só estar fazendo, só vou estar no movimento mecânico. Uhum, Eu vou pegar lá uhum, o crochê e vou fazer enquanto estou assistindo novela e eu não vou dar atenção para nenhuma coisa nem outra. Então eu preciso estar com essa atenção plena naquilo que eu estou fazendo. Preciso estar disposta. Então, a minha disponibilidade agora é entrar em contato com a minha criatividade. Eu acho que eu preciso, eu acho que esse movimento é necessário. Então eu vou em busca dele. Mas se a gente for parar para pensar, atenção plena a gente tem que ter para tudo que a gente está fazendo, né? sim. Que é, Até que é, lavando uma louça. que é difícil, né? Na verdade. Mais difícil hoje em dia, eu acho, né? Com a questão da tecnologia, a gente está sempre pensando em muitas coisas e vendo muitas coisas ao mesmo tempo também, né? Fica mais difícil a gente. E os momentos de silêncio, eles são muito perturbadores, né? Com o celular na mão, para que eu vou ficar em silêncio na É. fila do banco? Ou para que eu vou ficar em silêncio enquanto a janta está pronta, sabe? Eu coloco algum vídeo no YouTube e fico assistindo enquanto isso. Então, eu nunca estou Uhum, nesse processo de entrar em contato com a ação que eu estou fazendo. E aí, sim. pensando que é isso, a criatividade é ação, é movimento, ela está em todos os lugares, não só no processo artístico. Eu também não estou, eu estou na ação do movimento mecânico ali, fazendo, lavando a louça, fazendo a janta, mas eu não estou, de certa forma, entrando em contato com o criativo, né? É. E eu acho que no
até para a gente finalizando, mas eu acho que na maternidade tem a coisa também do cansaço, que é um pouco o que você falou, né? Hoje, agora, essa questão do que tem horas que você é exatamente isso, a sensação é que a gente vira um zumbi, eu falo por mim, né? Assim, sei lá, os meninos dormem e eu até me proponho a fazer, por exemplo, lá depois que os meninos dormirem, eu quero ouvir uma música tal, eu quero assistir um filme que seja, uma coisa que eu já sei que eu não vou dar conta de muita coisa. Mas aí eles dormem e eu não tô nem, eu não consigo prestar atenção naquilo. Então eu começo, sei lá, a ficar vendo bobeiras, né? Sei lá, nas redes sociais, e aí que eu me dou conta e falo, gente, pra que eu tô gastando minha hora de sono, né, com isso? Totalmente não estou aqui, né? Mas é porque eu tô tão exausta, né, que nem prestar atenção num filme, quem dirá fazer uma coisa criativa. Então, também eu acho que uma dica é que é uma prioridade mesmo, tem que ser uma prioridade, né? Então, se à noite Exato. você funciona, se você não é como eu, ok, pode ser um ótimo momento para isso. Mas se você é como eu, virou os meninos dormirem, você tá capotada, isso vai ter que ser feito na primeira hora da manhã, ou sei lá, na hora, né? Mas durante o dia. Porque eu acho que quando eu falo que a gente está desculpa, não é desculpa, é claro que, né, de propósito, a gente tem muita coisa para fazer. Mas é que se isso não for prioridade, né, se não for, não vier assim, esse é um momento, segunda-feira, às 5 da tarde eu tenho isso, eu acho que também não acontece. Né? A E aí, gente, com a maternidade, acho que talvez em outros momentos da vida a gente consiga parar, ir lá, quem gosta de fazer jardinagem ou sei lá o quê, na maternidade eu sinto que se a gente não põe assim um compromisso, né, e às vezes até um compromisso com o outro, quando eu falo do grupo eu sinto isso, assim, né, se você marca com o outro, você deu o exemplo do bolo do chá, eu acho ótimo, porque é isso, você marca com o outro, então vai ficar muito feio você furar, né, então assim, e olha que você vai furar muito ainda, né, mas fica mais difícil. Eu acho que se você não coloca esse compromisso, não acontece mesmo, né? Não acontece nem o começo do movimento, quem dirá o processo, né? e aí pensando no que vocês falaram até na semana passada, que é essa questão de saber pedir ajuda e saber delegar as funções, né? Não, pai, ou vô, ou tio dessa criança, agora eu preciso que você fique com ele, que eu preciso fazer aquele. Ah, mas você vai fazer um curso de aquarela online? Sim, eu vou fazer o curso de aquarela online, eu não posso faltar agora, sabe? Mesmo que aquele curso seja gravado e você possa ver em outro momento. Você também precisa Sim, saber. E aí entra nessa questão, assim, você delegando funções, você também está abrindo mão de algumas coisas e você vai estar aprendendo a lidar com essa coisa de delegar, né? De passar para o outro a responsabilidade. Então, mas a é esse gente. movimento infelizmente, é isso, assim, a responsabilidade é toda nossa. A gente não, Nossa. nesse campo, a gente pode pedir ajuda, a gente pode buscar outras formas, mas basicamente todo o processo vai acontecer a partir da gente, seja pedindo ajuda, seja organizando a rotina, enfim. Eu não vou ter muito como colocar para o outro. E bancar que isso é importante, né? Quando você fala, mas você. Exatamente. Que eu acho que tem uma coisa nossa também, né? Uma culpa, assim, né? Você deixa para ir trabalhar, você deixa o seu filho para se cuidar, que seja até às vezes, né, de um jeito mais concreto, digamos assim, né? Mas eu acho que se você não banca para o outro que isso é importante para você, né, que essa parada e esse lugar de criar é importante para você, você não banca, né? Então eu falo, eu acho que eu tenho mães que me falam exatamente isso, né? Ah, mas a minha mãe ou o meu marido fala, ah, mas você já trabalha, agora você ainda vai sair para terapia, né? Sim, né? Eu vou sair para terapia. Ou então, sim, eu vou sair para a aula de aquarela, né? Então eu acho que se a gente não acha que é importante, se a gente não tem certeza que isso é importante, a gente também não banca. Né? Então é nossa responsabilidade, mesmo que tenha um outro ali nos ajudando, né? É nossa responsabilidade bancar também isso, né, Bona? Sim. Sim, porque senão é isso, eu vou ficar sempre no lugar de, ah, mas eu não posso agora por conta disso, disso, disso. Não, eu Uhum, preciso fazer. E aí, nesse período da quarentena é mais difícil ainda, porque não tenho sair, né? Eu tô na sim, rua e aí eu não tô lidando com isso.
mas é Sim, você buscar dentro do seu espaço de casa, se você estiver em casa, esse seu espaço pessoal, assim. sim. E aí é isso, né? Você se dá prioridade. E eu até queria, a gente vai encerrar agora por causa do tempo, mas eu até queria fazer um desafio aqui, Bona, para quem estiver assistindo. A Flávia, só terminando aqui, então vou ler a Flávia antes de eu fazer o desafio. Nos anos 80, as mães faziam diversos cursos. A minha está aqui comigo lembrando disso. Diz que todas as amigas faziam, desde artesanato a comida, e eram todas donas de casa. Ai, Flávia, que delícia ler isso. Exatamente. Eu acho que é um resgate mesmo, né? De coisas que já foram muito importantes, deixaram de ser para a gente, que foi para estudar, enfim, que fomos, né, mulheres dessa geração, que fomos para outros lugares que são importantes e que foram muito importantes, mas que a gente abandonou, né, esses lugares da criatividade também, né? Eu acho que isso é uma outra coisa bem legal seu relato, assim. Eu queria fazer um desafio aqui para quem está assistindo, para quem vai assistir essa live depois, que ela vai ficar salva, da gente tentar nessa semana que vem, né, fazer um mapa, como a Bona propôs, né, das coisas que a gente se interessa, que a gente gosta, que a gente tem paixão, né, sem julgamentos, né, sem pensar em como é que elas vão acontecer, como eu vou fazer isso, né, porque eu acho que isso já traz para a gente um movimento, né, e aí vão contando aqui para a gente, vão dividindo aqui com a gente, que eu acho que a gente, daí já saem coisas bacanas para a gente conversar juntas. Façam isso, tirem foto e marquem a Miriam, o Espaço E a Integração, para a gente. Boninha, e a gente vai conversando. É legal. Bona, Aí a gente queria te ajuda, de certa agradecer. forma. Eu queria te agradecer muito, muito pelo por ter participado, né, por ter aceitado o convite. E, enfim, vão ter outros papos. E aí, quem quiser, a Bona, eu até marquei a Bona, né, a Bona Graziella lá. E a Bona tem uns outros projetos lá também dentro da página dela, né, de, como ela falou, de coquedama, acho que tem umas coisas interessantes lá. E a página já tem algumas coisas que dão para fazer. A gente falou de criatividade, eu acho que você tem alguns vídeos legais, né, Bona, de técnica simples e tal. Eu acho que para quem tiver interesse, corre lá na página da Bona também. Tá bom? Certo. Beijo. Beijo, obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Eu vou salvar. Tá.